Alô, galera, sejam muito bem-vindos ao AgroVerde, o nosso primeiro podcast aqui de Campo Verde. Queremos falar sobre o agronegócio, sobre a agropecuária e trazer esse setor produtivo tão importante aí em evidência aí nas pautas atuais. E para abrir com chave de ouro o nosso podcast, estamos aqui hoje com ele, que é produtor rural, formado em técnico agropecuária e agrônomo. Isso aí. Prefeito Alexandre Lopes, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, parabéns pela iniciativa, você, toda a sua equipe aí que com essa iniciativa nos traz aí um entusiasmo muito grande, porque afinal de contas um programa como esse, o AgroVerde, a gente não só tem um material que a gente julga interessante, de entretenimento, mas também que propaga as potencialidades do município de Campo Verde, da região, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande aqui, para mim é uma alegria e estamos à disposição. A gente fica muito feliz de te receber aqui, Alexandre, e o nosso intuito é esse, né? Levar aí as pautas do agronegócio a nível nacional, nível estadual, dentro do nosso município, né? Um setor tão importante que precisa que mostre suas verdades, né? Sim. Mas hoje aqui a gente vai começar falando um pouquinho sobre sua vida pessoal, tá? A gente quer saber, assim, aonde você nasceu, qual a sua cidade natal, como foi sua infância, se ela foi Legal. no campo, se ela foi na área urbana, né? Porque esse momento da infância da gente aí a gente relembra para toda a vida, né? É verdade. Não, as histórias são boas, tá? Legal. Eu sou mato-grossense, sou Sim. nascido aqui no Mato Grosso, né? Eu vim de uma região garimpeira, eu sou garimpeiro, Olha só. né? Antes de lidar com agro, como agora, atividade profissional, né? Eu venho de uma região garimpeira. Eu sou nascido em Guiratinga, mas eu fui criado no município de Tesouro, uma cidadezinha pequena do sul do Mato Grosso, que a gente tem muito orgulho de falar, de poder dizer, né? Ali uma região que hoje mudou muito, mas na minha época lá a atividade principal era garimpeiro, meus avós eram garimpeiros, Sim. minha família, né? Quase todos, de alguma maneira, tinham uma ligação com a extração, com a atividade garimpeira. Então eu nasci naquela região. Fui nascido legal. em Guiratinga, mas fui criado no município de Tesouro, né? Minha infância, os primeiros anos da nossa vida, né? E isso me remete, assim, a boas lembranças, né? Um orgulho muito grande, porque, afinal de contas, apesar de ser uma região pequena, né? Nossa cidade é uma cidade pequena, mas tem o contexto histórico, o contexto de tudo aquilo que já aconteceu naquela região, De né? atração, né? Sim. No início a atração Sim. era a mineração, né? Na década de 80, na década de 90, o Mato Grosso, o grande boom econômico do Mato Grosso era o garimpo, né? Diamante, de ouro, alguma coisa que estava ligada com a questão de você extrair, né? Uma atividade extratora. Mas naquela mineral, época você não tinha as complexidades que tem hoje, que eu acho que é importante, né? E aí ali é onde nós nascemos. Então, a minha relação com o garimpo ela foi assim, porque eu estudava um período, Sim. o outro período eu ia para o garimpo. A nossa cidade, para quem conhece, ela tem um rio que corta a cidade. Então, o centro da cidade e o rio são muito próximos. Então, a gente vivia naquele local, mas com muita interação com o meio ambiente, com a natureza, com o rio, com a água, né? Lá a extração de diamante. Na época, diamante. Diamante. Né? Diamante. Tesouro é uma região... Chegou a pegar algumas... Sim. Apesar de ter vivido ali enquanto criança, enquanto adolescente, mas de alguma maneira você tinha uma relação, né? Legal. Apesar de você ainda não ter ali como foi os meus primos, os meus tios, os meus avós, mas de qualquer maneira estava ligado, né? Você ficou ali nessa região até você ir cursar o curso técnico. Sim, fiquei lá até por volta aí dos meus 12, 13 anos. Você tem mais irmãos? Tenho. Eu fiquei lá por volta dos 12, 13 anos e aí eu fui para Rondonópolis, né? Acompanhei meus avós para iniciar a minha vida educacional, né? De estudos. E depois, meado da década de 90, eu decidi vir para a escola agrícola aqui em São Vicente. Então, meado da década de 90, eu já estava aqui na região já. Minha mãe e meu padrasto já tinham vindo para Campo Verde, né? Eles são funcionários. Já estavam aqui. São funcionários públicos, né, da Empaer. Então, essa vinda deles para cá proporcionou a minha ida para São Vicente. E aí, eu percebi que, do ponto de vista de vocação, tanto de formação quanto de atividade, eu queria aquilo ali. Então, me formei técnico em agropecuária, me formei também em engenharia agronômica, tudo no mesmo instituto. E ali eu percebi que a minha vocação, até então,
era atividade agrícola, né? E assim foi a nossa... Então a motivação maior para você fazer foi porque seus pais vieram para cá e são funcionários públicos, né? Seu pai, a sua mãe e seu padrasto. Isso... Aí você veio para São Vicente. Sim, a vinda deles Você tinha, assim, porque o menino com 15, 16 anos, ele tá ainda, né, muito indeciso do que vai fazer, né? E aí você fazer uma escola, acredito que era internato naquela época? Então, assim, foi uma decisão bem assertiva, vamos dizer assim, né? Sim. Você já tinha essa visão ou não? Você falou, não, vou fazer e... Já tinha. Você já tinha? Já tinha. A vinda dos meus pais para cá proporcionou a gente concluir que... Mas nós sabíamos que o Mato Grosso era um estado eminentemente agrícola, sabíamos que a atividade agropecuária ela abria várias vocações. Já estava em expansão. Várias oportunidades, né? Então, eu sabia que a formação agrícola, seja de alguma maneira, a gente tinha todo esse mercado para explorar. E assim eu fiz, muito bem sucedido. Logo depois que terminou essa fase, né, de instrução, de formação, aí começamos a atuar, né? Aí já aqui em Campo Verde, já da maneira profissional. Já veio, você se formou ali no curso técnico, já veio para Campo Verde. Já vim para Campo Verde. Me formei num dia... Já começou a trabalhar aí na região? Me formei num dia, no outro dia eu já estava trabalhando, né? Legal. Já começando com a cultura do algodão. No meado dos anos 90, que a cultura do algodão começou, eu tive a oportunidade de poder começar, né? O Benjamin Zandonade veio para Campo Verde até então. Ele tinha um projeto Algodão no Cerrado que estava em Rondonópolis. E eu me interessei por aquilo também e tive a oportunidade aí de poder trabalhar tecnicamente nas primeiras áreas de algodão do município de Campo Verde. Você é pioneiro, então, na... Como é que chama? Cotonicultura? Cotonicultura. Tecnicamente falando, sim, né? Então, comecei monitorando praga, né? Depois entramos para definir essa questão da composição de manejo, né? Construir os manejos que você utilizava nos protocolos de combate à praga, doença, manejo de erva, né? Construir todo aquele entendimento de adubação e fazer que a cultura do algodão fosse modelada para o cerrado, né? Então, eu tive a oportunidade de começar e falo isso com muita alegria, né? Porque naquele momento até então, o que se sabia do algodão era aquilo que eles estavam trazendo para cá, né? Então, eu inseri naquele momento... Foi inovação, né? Na região, né? O que produzia nessa época, antes do algodão, nessa região aqui? Campo Verde é um município que começou com a soja aí no final dos anos 80, né? Então, até então, a produção nossa era soja e milho, né? Sim. Era soja e milho. Nós tínhamos uma soja consolidada, ainda... não nos níveis de produtividades que temos hoje. Naquela época se produzia uma quantidade muito menor. E eu sempre comento que Campo Verde ele é uma cidade antes e depois da cultura do algodão. Com certeza. Isso é fato. A cultura do algodão ela trouxe para o município de Campo Verde algo que talvez as culturas que existiam não traria nesse momento. O nível de investimento, né? O nível de tecnologia, o que se mudou do ponto de vista de melhoramento genético, o que mudou na concepção de manejo. Então, a partir do momento em que nós começamos a produzir o algodão, você criou um cenário de produção de soja muito interessante. Porque o algodão, por ser uma cultura mais exigente... O custo maior também, né? E aí, com certeza, a lucratividade também é maior, né? Sim. O algodão, por ser uma cultura mais exigente, né? Ele acabou gerando ali uma condição de você preparar os campos para a produção de soja, né? Então, eu digo que a cultura do algodão, o sistema que você adotou para poder estabelecer a cultura do algodão, trouxe para o milho, trouxe para a soja, né, um ambiente muito melhor. Né? Até então, no início, né, nós praticávamos apenas o algodão verão. Né? Depois, já no final da década de 90, né, iniciando, né, os anos 2000, percebemos que o algodão safrinha em Campo Verde tinha total condição de ser explorado. E aí melhorou-se mais ainda o ambiente de produção de soja, né? Quer dizer, para mim poder plantar o algodão safrinha, eu tenho que melhorar o ambiente da soja. Para você poder... Não é nem rotação, propriamente dito. Se você for olhar do ponto de vista conceitual, você tiraria a soja dentro do ano corrente e plantava o algodão safrinha, né? Quando você amplia a definição de rotação, você vê que ela tem que ser feito isso dentro do ciclo máximo, né? Esse sistema não. Esse sistema eu diria que é um sistema de sucessão de cultura. Né? Mas independente disso, já serviria. Então eu alonguei para poder dizer isso, exatamente para resgatar aqui em Campo Verde que a cultura do algodão ela foi uma das grandes
agentes transformadores. Agente de transformação para que a gente pudesse abraçar mais o aparato da tecnologia, do melhoramento genético, da biotecnologia, a gente poder buscar maiores patamares de produtividades e de produção. Então, quando nós aprendemos, modelamos a cultura do algodão, conseguimos fazer com que a agricultura nossa tecnificasse e pudesse ser o que é hoje. Então, todas as vezes que eu posso, exatamente por ter participado desde o início do sistema de produção, eu trago isso à tona. Eu trago isso à tona para que as pessoas que estão agora possam entender o quanto naquela época foi difícil, né? Nós tínhamos lá 2 ou 3 variedades, Marcos, que eram suscetíveis à virose, né? Algo que naquele momento era terrível, né? Então, a praga que era vetor da doença é o pulgão. Então você ficava refém daquele manejo, daquele sistema, daquele protocolo, né? Era muito tenso. Rapidamente você poderia perder uma lavoura. Então, nós que atuávamos na parte técnica, que tinha essa questão de fazer os levantamentos, de definir manejo, controles, operações, a gente ficava numa tensão tremenda, né? E os produtores, no caso, quem produzia também. Imagina só, a possibilidade de você perder uma lavoura era muito rápido. Era numa semana. Então, era um momento assim de muita tensão. Muita pressão. Hoje a gente tem as nossas variedades com as suas resistências, né? Nós temos hoje um melhoramento genético amplamente difundido, né? com as suas proteções, o que nos traz uma certa tranquilidade quanto a isso. Né? Definição de manejo hoje, definição de manejo no início tem uma diferença totalmente diferente. Totalmente, né? Hoje é por isso que a gente tem que dar valor, né, nas pessoas que chegaram, que começaram, né? Todo esse processo aí, porque é aprendizado, inovação, e as coisas vão mudando e vão melhorando, né? E você chega nesse patamar, como vocês dizem, hoje não é tão difícil como era, né? Lógico, a gente tem outros desafios, né? Com certeza, climáticos, tal, mas aqueles que vieram primeiro, que bateram ali vamos dizer assim, bateram com a cara nessa cultura e falaram, não, vamos fazer esse negócio acontecer. É isso aí. Foi muito importante. Tem que resgatar esse pioneirismo. Pioneirismo. Né? O Mato Grosso deve muito a essas pessoas que, de uma maneira visionária, perceberam que a cultura do algodão aqui ela tinha essa condição muito ampla de poder produzir. E hoje eu falo que essas pessoas foram importantíssimas, são importantíssimas para a questão do algodão. Né? É claro que... Para a cidade como um todo, né, Alexandre? Porque esse desenvolvimento que a gente está saboreando agora, vamos dizer assim, nesse avanço que Campo Verde está tendo, deve-se muito a esse pessoal, né? Sim. Como você que chegou lá no início e colocou em prática, vamos fazer a coisa acontecer, né? É isso aí. E a gente fala isso com certa alegria, porque mesmo se inserindo tecnicamente, nós víamos ali o quanto que essas pessoas sofriam para produzir, né? Sim. Então, eu sempre que posso, Marcos, né, falo para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, né, do resgate histórico da produção, da importância que essas pessoas foram para Campo Verde e foram para Mato Grosso, né, num ambiente ainda sem tanto conhecimento, com grande dificuldade de produção, e eles ali investindo, persistindo, e hoje nós temos o que temos hoje. É claro que naquela época as nossas dificuldades era logística, era com material, era com a questão genética, né, era com os nossos solos que até então não eram tão bem corrigidos como é agora, né, e hoje as dificuldades elas são outras, né? Naquele momento a nossa preocupação era na grande totalidade em produzir. Hoje não é somente em produzir, hoje é produzir e ter qualidade de produto, né? A questão da qualidade. Qualidade, né? É muito bem avaliada, né? E com o passar do tempo você vai perceber, né, que a grande jogada do sucesso das culturas ou então das atividades, ela teve nas reduções de ciclos, né? Nós reduzimos o ciclo da soja. Cortando o período. Reduzimos o ciclo da soja, reduzimos o ciclo do algodão, mas sem perder potencial produtivo. Isso foi determinante. O que possibilitou aqui no Mato Grosso e sobretudo aqui em Campo Verde, de nós fazermos 2 safras consolidadas. Eu planto soja no verão, né? Não abro mão de produzir, apesar da redução de ciclo, e planto algodão safrinha, também não abro mão de produzir, com redução de ciclo. Então, esses profissionais, né, do melhoramento genético, da biotecnologia, né, em que fez com que a gente tivesse esses materiais adaptados para que a gente otimizasse o ano safra,
foram fundamentais. Essencial. Né? Campo Verde hoje é um dos municípios que produz muito bem algodão no sistema de safra-safrinha, sem perder potencial produtivo, sem perder qualidade. E hoje o município é o que é, graças, né, a essa inovação que houve, a essa persistência, e fez com que a gente, a partir do algodão, tivesse um crescimento no ponto de vista de investimento nas propriedades, investimento em correção do solo, investimentos em melhoria de manejo, e virou o que virou hoje. Você tocou num assunto legal, o solo, né? Porque a gente observa, assim, a minha origem é mais na pecuária, né? Fui criado em áreas de fazenda de pecuária e tal. A gente vê que hoje a pecuária está inovando bastante também. O pessoal não tinha aquele costume de adubar o solo, de cuidar, né? E a gente percebe na agricultura que a cada ano que passa o solo vai ficando mais fértil pela carga, né, nutricional que vai colocando ali, né? Então isso também conta nesse jogo aí, né, para o aumento da produção, né? Ao, sei lá, 20 anos, 30 anos produzindo na mesma área. Eu sou agrônomo, minha especialidade é solo. É solo, que legal. É solo. Os horizontes do solo. Tá. O cerrado em si, ele é um ambiente pobre. Sim. Ácido, ok? Sim. Por natureza. Então, à medida que você vai na atividade agrícola, pecuária, você vai perdendo bases, né? Cálcio, magnésio, potássio, tudo mais. E aquela porção ácida, ela se renova no solo. Por isso ela sobe. De alguma maneira ela volta. Ela volta. Então, por isso que a cada ano, a cada 2 anos, você tem que construir novamente um ambiente de correção, trazer o nosso corretivo principal, que é o calcário, para que você faça essa melhoria do ambiente químico do solo. Né? Redução das porções ácidas, aumento das porções básicas, e aí você naturalmente resgata aquele ambiente químico, oferecendo para a agricultura, né, um meio para que você possa explorar a produção, desenvolver as raízes, desenvolver a planta. Então, tecnicamente é isso. Bom, isso na agricultura tem que ser feito, porque você limita a produção num ambiente que você não corrige, e na pecuária também. Nós aprendemos que para você permanecer com o pasto do ponto de vista de atividade, se você corrigir, você dá longevidade ao pasto, correto? Com certeza. Se você carga de animais, né? Se você fizer correções, você aumenta a unidade por hectare, né? Sim. Capacidade de suporte. Então, eu diria o seguinte, que o cerrado, ele nos proporciona uma condição de exploração agrícola e pecuária muito grande, só que inevitavelmente você tem que investir, você tem que corrigir. Senão vai perdendo. Senão você vai perder. Então, isso é uma lição muito clara, né? A gente já sabe disso. E hoje o sucesso da agricultura, eu sempre atribuo algumas coisas, né? O grande sucesso nosso, né? Um deles é a persistência do produtor, mas a mudança do ambiente de correção nosso, aquilo que nós fizemos com que o cerrado se tornasse, do ponto de vista químico, físico e biológico, é o grande sucesso. Então, se você analisar no passado recente, a nossa produção de soja era 38 sacos. Com a mudança do setor corretivo, nós passamos a buscar 45. Depois nós aprendemos a lidar com os nossos materiais, quer dizer, as empresas que mexiam com genética produziam materiais que a gente pudesse explorar mais. A gente fez mais um boom de produção. Depois entrou a parte dos melhoramentos genéticos e tecnologia. Eu nem estou falando ainda da biotecnologia. Não, ainda tô não. Falando só da tecnologia. Só da tecnologia. Depois veio o aparato da biotecnologia. Então, quando você abre de maneira cronológica o sistema produtivo agrícola, você vai ver que o grande boom da abertura do cerrado veio com as correções, depois com a colocação dos nossos melhoramentos genéticos, depois com a tecnologia e agora com a biotecnologia. E agora está abrindo um novo cenário, aquele de controle de estresse, aquele de ambiente de produção, entende? Então, assim... Essa é a agricultura de precisão. Não. Ainda não. A agricultura de precisão é aquela que você consegue, de maneira precisa, tratar os ambientes com variabilidades, né? Seja ela de correção, seja ela de solo, seja de textura, seja de manejo. Então, quando você consegue entender quais são as variabilidades do solo, da área e da cultura, aí você consegue, de maneira precisa, oferecer manejo para aqueles ambientes com precisão. Aí veio o termo agricultura de precisão. Quer dizer, eu tenho lá uma área e você tem variadas zonas de... composição de solo, argila, siltes. Você tem várias áreas de composição química. Quando você consegue fazer com que você crie zonas de variabilidade naquele pedaço,
e você trata ele de maneira individualizada, separada, você cria um ambiente em que você corrige de maneira precisa. Em cima daquilo que aquela planta exige. Em cima daquilo que aquela área exige. Aquela área exige para atender a demanda daquela planta. Sim, mais ou menos isso. Então você está fazendo ali uma agricultura de precisão. Sim. Quando você leva esse termo da agricultura de precisão para o manejo, aí você oferece para a cultura os manejos que elas precisam de maneira precisa. Também dá para dizer que é agricultura de precisão. Hoje já está entrando a agricultura digital. Né? Então, monitoramento. Claro. Hoje com o aparato das nossas imagens de satélite, com o aparato dos nossos satélites, com todos os dispositivos sensoriais de leitura de ambiente, te permite oferecer para a agricultura hoje mapas que até então, no passado recente, não tinha. Hoje os nossos sensores de satélite, ou então de qualquer instrumento, ele consegue te oferecer para a agricultura imagens e cortes precisos que você pode usar para construir cenário de adubação, que você pode usar para construir cenário de manejo, que você pode construir cenário de controle de praga, que você pode construir cenário de controle de doença. O que vai depender é você conseguir separar os seus sensores de leitura. Então, a agricultura chegou num ponto hoje tão importante, tecnologia tão ampla, que os nossos sensores, ele fornece para você aparatos que você permite tomar decisões das mais variadas áreas. O que a gente observa, assim, olhando, é que se não tiver inserido nesses processos que você citou, ele está fadado ao fracasso, né, na atualidade, né? Porque há uma sazonalidade de preço das commodities, né? Há uma questão climática também batendo na porta aí, então o cara tem que estar atento a essa tecnologia e utilizar dela para que ele continue na atividade. Sim, hoje a agricultura sem a tecnologia ela não teria como tocar, né? Inclusive a tecnologia é um dos fatores que permitiu a gente chegar onde chegar, né? Então assim, não dá para abrir mão. E a facilidade da composição dos manejos com os aparatos tecnológicos ela é muito grande. Então hoje você vai inserir a agricultura digital com a agricultura de precisão, com a agricultura de zona de manejos, com as plataformas que você cria, né? Com os protocolos existentes. E aí você não dá para abrir mão da leitura técnica, né? Nada supera um bom diagnóstico, nada supera um bom monitoramento, nada supera você vivenciar a planta dentro da onde ela está. Eu, tecnicamente falando, eu tenho algo para mim que é você agir, né? Agir por evidência. Eu até, inclusive, utilizei muito isso na minha vida profissional. O talhão, o solo, o lote, a cultura, ela de uma maneira ou de outra, ela fala contigo. Sim. E você toma decisões por evidência. Então, a partir do momento em que você entra num talhão, você entra na propriedade rural, a partir do momento em que você está ali com constante contato com a cultura, você vai se referenciar pelas evidências que ela está te dando. Seja ela de manejo nutricional, seja ela de manejo fitossanitário, seja ela de manejo de estresse. Então isso aí chama ação por evidência. E detalhe, viu? Isso que a gente fazia nos campos, nesse momento enquanto prefeito, eu também trago para a prefeitura. É muito simples, você vai agir por evidência. Você tem uma rua que não tem pavimento, o que ela precisa? De pavimento. Está evidente, né? Muitas vezes na agricultura você passava ali tentando levantar os seus diagnósticos, tentando construir manejo, e você se deparava com uma região que talvez não produzia por uma questão de solo. Então, por mais que você invente alguma coisa, está muito evidente que aquilo ali é um problema ocasionado por isso, ou por aquilo, ou por aquilo. Você vai levantar as evidências ali e corrigir conforme a necessidade para trazer, né? Claro. Você está trazendo aí todas as nossas perguntas já à tona, né? Eu anteriormente queria perguntar para você se existe uma cultura que você mais gosta de trabalhar. Já percebi que é o algodão. É o algodão. Algodão. Na verdade, esse ano... É uma paixão. Esse ano, 2024, o ano que vem, 2025... eu vou fazer 30 anos de algodão. 30 anos? A minha primeira safra de algodão foi em 1995, onde eu era o monitor estagiário de uma área de algodão. Que legal. Eu ainda estava fazendo a escola agrícola, né? Estava na escola agrícola. Eu estava na escola agrícola e já trabalhava, estagiava em uma área de algodão, uma área teste de algodão. Isso em 1995.
Então, o ano que vem, eu estou indo para 30 anos dessa cultura que tem feito tão bem para Mato Grosso e muito bem a Campo Verde. Alexandre, bom, que você te incentivou a vir para Campo Verde foram seus pais, né? E aí a escola aqui perto, né? Então, uma coisa que você já respondeu pra gente. Com quantos anos você se casou? Você conheceu sua esposa aqui em Campo Verde? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente essa parte aí. Nós casamos muito cedo, né? Uhum. Eu conheci a Rose aí antes dos meus 20 anos, né? Ela também. E ali, né, a responsabilidade era muito grande, eu já estava trabalhando e tal. E ao conhecer ela, a gente já percebeu que nós teríamos que fazer família. E aí decidimos nos casar. Né? Eu casei com 21 anos, jovem. A Rose com 18. Né? E logo no mesmo ano nós tivemos a nossa primeira filha. Né? Então eu casei com 21 anos. Bastante jovem. Logo depois tivemos a primeira filha, né? Que é a Alexandra. Aí depois, 1 ano e alguma coisinha, veio a Gabriela, que são as nossas 2 filhas, Alexandra e Gabriela. Então assim, a nossa relação familiar foi construída muito cedo. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Eu vejo assim que tem pessoas que falam que fulano e Beltrano se casaram muito cedo, né? Pode até ser que para algumas pessoas isso traz algum malefício, pode ser. No nosso caso, não. Sim. Casamos muito cedo, né? Sempre tivemos grandes benefícios por isso. Um deles foi a composição familiar, o nosso núcleo familiar, né? E a partir daquele momento, apesar das dificuldades, eu muito jovem, a Rose muito jovem, né? Nós já estávamos ali formando família, mas isso para mim foi a melhor coisa que houve. Né? Hoje nós temos nossa família muito bem consolidada, solidificada, né? Pautada nos nossos princípios que nós trouxemos dos nossos avós, dos nossos pais, passamos para os nossos filhos. Né? Então eu louvo a Deus por isso. Não me arrependo e, pelo contrário, eu acho que isso fez muito bem para mim, fez muito bem para a Rose. A Rose é uma cidadã daqui, apesar dela ter nascido em Cuiabá, mas ela e a família dela são fundadores de Campo Verde, né? Sim, foram eles que chegaram aqui bem antes de existir o Posto Paraná, né? Bem antes de existir o município de Campo Verde, e de alguma maneira se instalaram nas regiões rurais, né? Então assim, a família dela pôde ver o crescimento, o surgimento de Campo Verde bem antes de ser Campo Verde, né? E aí quando eu tenho a oportunidade de estar com ele, né, que conta as histórias e tudo mais, né? E aí você tenta pegar aquilo que eles viveram naquela época com hoje, você vê o quanto que foram importantes, né? Você vê o quanto foi importante, é importante a tecnologia. A gente conversa com muitas pessoas da região e a gente percebe que o pessoal passava por aqui, né? Ia para Dom Aquino, ia para Nova Brasilândia, para essas regiões aonde o solo é um pouco mais argiloso. De cultura. De cultura, terra de cultura, porque o caboclo naquela época ele não tinha assim, essa visão, né? E também não tinha tecnologia para isso, né? Para desenvolver o cerrado para agricultura. Mas eu vou contar uma história para você sobre isso. Manda lá. O município de Campo Verde, eles foram colonizados por sulistas. Que tem uma visão diferenciada das atividades agropecuárias. Sim. O município de Nova Mutum, eles foram colonizados por mineiros, paulistas, que mais? Pessoas que de alguma maneira via na terra de cultura benefícios. Sim. Então assim, quando o mineiro, o baiano, o paulista, né, chega na região, qual que é a ideia deles? As terras de culturas, aonde tem água, as baixadas. O gaúcho paranaense não. Eles querem uma área de relevo mais plana, topografia mais plana, porque tem uma outra visão de produção. Sim. Isso aí não tem o que está certo nem o que está errado. Não. Eu só estou lhe dizendo a concepção histórica de interpretação de cada povo, né? De interpretação de cada povo. E aí eu tive a oportunidade de uma época da minha vida de ser presidente do Sindicato Rural de Campo Verde e fui participar de um evento em Dom Aquino. E lá eu pude ver nas antigas atas, como é que eles lidaram com essa questão de poder ceder uma área para Campo Verde. Então assim, vamos lá. Nós aqui em Campo Verde, nós estamos uma parte nossa Cuiabá, outra parte Dom Aquino, né? Sim. E então a grande totalidade das nossas áreas vieram dessas regiões, ok? Sim. O que Dom Aquino naquele momento fez a leitura? Olha, vamos pegar a região de cultura e vamos deixar o cerrado para eles lá. Deixa o cerrado para eles.
Naquela época, né, só tinha lobeira, né, lixeira, calango. Então, ela vai criar calango lá no Areião. É claro que talvez nesse momento não seria a ideia, mas lá atrás, e vou dizer para você uma coisa, diante daquilo que ele estava pensando, não estava errado. Não estava errado. Total, era a realidade da época. Era a realidade da época. E aí, o que aconteceu? Fez com que a divisa desse município até então recém-nascido, que é Campo Verde, recebesse esse plano. Essa parte, né? Esse altiplano aqui, né? Essa altitude maior. Que agora tá o que tá, né? É o resultado, né? Você pegar a valorização imobiliária das áreas rurais aqui em comparação com essas aí, fica bem... Sim, bem né? Só o fato de você poder fazer as aberturas das áreas de relevo plano e oferecer já... A facilidade, né? E depois entra com isso que nós comentamos atrás, né? Tecnologia. Né? A insistência da cultura da produção. Embrapa trabalhando. Correção, questão, melhoramento genético. E hoje a biotecnologia. Sim. Existe uma diferença entre biotecnologia e melhoramento genético. Melhoramento genético. Tem uma diferença, né? Assim, tudo que foi feito há 10 anos, a gente pode colocar dentro da biotecnologia. Mas aquilo que foi feito há 20, talvez não. Né? Você assim, fazer a concepção de material adaptado para o cerrado. Melhoramento genético. Melhoramento genético. Você vai adaptando ali a escultura. Que foi fundamental. Né? Aí você embutir naquela planta, naquela cultivar, condições de ter resistência à praga. Biotecnologia. Bom. Né? Então, assim, essas questões são diferenças que muitas vezes a gente... Hoje nós estamos tendo uma aula aqui de solo, melhoramento genético, né? Essa é a nossa pauta. Nossa pauta, né? Assim, precisamos dessas informações, né? Isso é muito Na verdade, eu estou vivendo política hoje, mas eu entendo disso. Eu sei disso. Até a gente sabe aí da correria, né? Ô, Alexandre, qual que é o maior desafio do agricultor hoje? O que você acha? Qual que é o maior desafio que ele tem? Ou quais são, né? Que deve ser mais de um. Olha, o agricultor, ele superou grandes desafios, né? O primeiro foi de dominar o cerrado, nós já acabamos de falar, né? Uma região pobre, que não tem correção, que a princípio não tinha nenhuma perspectiva de produção e de repente é o celeiro do mundo. O produtor, ele conseguiu vencer esse desafio. Depois, ele conseguiu superar as suas margens de produção, ou produtividade, né? Então, assim, produzia tanto e passou a produzir tanto. Então, outro desafio vencido. Agora nós estamos aí entrando em um momento em que as variações climáticas têm feito nós revermos algumas questões, ok? Então, por exemplo, aquela área que a gente planta já há 10 anos no sistema safra e safrinha, que a gente sempre teve aí uma padronização de produção em função do clima, hoje nós já temos algumas coisas que vai lá e belisca ela, né? Esse ano que passou mesmo, quem diria que a gente poderia ter falta d'água em pleno desenvolvimento da soja, coisa que a gente não tinha no passado recente. Então hoje o grande desafio do produtor é ele fazer com que o seu sistema de produção se adapte, né, dentro do regime climático que nós estamos tendo. Porque o regime climático, ora é falta de chuva, ora é excesso de chuva, agora está entrando ondas de calor, né? Então, vencer esses obstáculos que é oferecido para o produtor dentro dessa composição climática não é fácil. É porque tem que antever. Não é fácil. É difícil, né? As previsões também não são muito assertivas, né? Ou tem um grau de... As previsões, elas melhoraram muito. Melhoraram. Muito mesmo, né? Hoje você já tem aí modelos, você já tem cenários que aproximam muito da realidade, tá? Tendências, né? Hoje, os nossos institutos, né? Esses órgãos que lidam com a questão da meteorologia, ela consegue nos dizer, sim, tendências. Tá? Consegue trazer uma tendência. Consegue trazer. Tipo o El Ninho, né? Sim. Aqui a janela do El Ninho tá encurtando, né? Tinha um ciclo, agora o ciclo tá menor, né? Sim. Eu sou professor, você sabe, de geografia, e trabalho com os alunos aí do ensino fundamental e médio. Eu falo para eles, o Mato Grosso precisa da Amazônia para gerar chuva para nossa região. Sim. Né? Porque grande parte do regime pluviométrico nosso vem dessa região. Né? Sim. Então, assim, até para orientar em relação a essa questão de que é importante, né, nosso país ter as reservas que tem, né? Nós temos mais reserva do que qualquer país do mundo, graças a Deus, e a gente quer ela, né? E o agricultor quer ela em pé, tanto é que ele é um preservador de parte desse ambiente, porque dentro do cerrado você tem que deixar 35% aí da sua área, né? Então,
Até por isso que a gente quer falar sobre o agro, para levar essa informação para as pessoas. Quem paga essa conta é o agricultor também, né? Esse tema é um tema polêmico. Bem polêmico. Mas assim, eu faço questão de abordar ele. Eu não correria desse entendimento, não. Eu venho da área de produção. Sim. Sou agrônomo, sou produtor. Sim. Mas a gente também tem que ter o nosso sentimento, né, de preservação. Sim. E o produtor mato-grossense, o produtor brasileiro, pelo menos na grande maioria, tem esse sentimento. Tem o sentimento de preservação. É claro que dentro de qualquer categoria, existe aqueles que saem fora da regra. São esses que muitas vezes traz alguma mancha para o setor produtivo. Esses que fogem essa regra, né? E tem, né? Lógico, a gente sabe que tem. Então, assim, via de regra, você tem ali como produzir. Sim. O produtor brasileiro, como você bem disse, se não o único, é um dos únicos que paga com o seu recurso para preservar. Você, depende do bioma que você está. É um percentual. Você compra 100 hectares e só pode ter atividade em 20, em 35. O amazônico, por exemplo, é isso. Entendeu? Né? Quer dizer, você compra 100 hectares e você só pode usar 20. Aquelas 80 que você comprou e pagou, você tem que preservar. Você que está pagando a conta. É você que está pagando a conta para preservar. Sim. Só que a gente sabe também que alguns desses, ele destoa. É esses aí que muitas vezes vão para a manchete do jornal. É esses aí que muitas vezes comete aqueles crimes ambientais que a opinião pública e muitas vezes as ONGs traz para todos. Joga na conta de todos, né? Joga na conta de todos. O agricultor, culpa, né? É verdade. Só que, de qualquer maneira, nós temos que conviver com isso e saber o seguinte, que a cada ano que passa, as coisas têm se dificultado mais. Né? Então, não dá para a gente poder falar dos nossos biomas hoje como se falava há 40 anos atrás. Olha só o Pantanal. Sim. Alguma coisa tem que ser feito. Tá. Não dá para você também colocar um óculos escuro e não enxergar que as coisas estão mudando. Sabe? Eu acho que costumo dizer bastante isso, né? Que a gente tem que achar um meio, né? Meio termo aí, porque é importante essa questão ambiental, né? E o que está acontecendo? Você vê, a gente teve um índice de queimadas nesse ano que superou os últimos 17 anos, né? Sim. Então essa questão aí é uma questão bem polêmica, que precisa a gente falar sobre isso, trazer à tona que o agricultor jamais ele quer queimar. Nunca. Né? Ele precisa do solo. Claro. Ele não vai fazer isso. Essa fala de que o agricultor tem queimado... Existe isso é grupo, papo furado. É papo furado. É um grupo aí que acaba... tem vários motivos, né, que acontecem as queimadas. Daqui a pouco a gente vai abordar mais sobre isso. Sim. Mas não o agricultor. Ele é o cara que quer aquele solo rico em nutrientes. Ele não quer queimar de jeito nenhum. Isso talvez, Marcos, isso aí pode acontecer no passado, antes daquela concepção de tecnologia, de exploração de área. Sim. A gente sabia que a queimada, ela era... dentro do manejo, algo que se fazia. Dentro daquela agricultura tradicional, antigamente, itinerante, ainda acontece em algumas regiões do mundo, né? Sim. O cara vai lá, aqui no Brasil é chamado de roça coivara. Sim. O cara vai lá, derruba e queima. E põe fogo para ele fazer lá 1 hectare, 2. Era meio subsistência, né? Vamos dizer assim. Mas é diferente daquilo que acontece hoje. Diferente. Né? Então, assim, a queimada, quando você analisa ela do ponto de vista técnico, você via que no passado recente utilizava, né? Sim. E se você analisar, dentro de um quadro cronológico de 10, de 20, de 30 anos, o cerrado ele sempre passou por queimadas. Sim. Sempre. Tanto é que as nossas espécies dos cerrados, elas são adaptadas para que em algum momento ela receba a queima. Só que essas queimas, elas não são todo ano, entende? Então, assim, você vai formando no cerrado um ambiente, muitas vezes, né, com acúmulo de folha, inevitavelmente, em algum momento de um ciclo cronológico, entra-se o fogo. Principalmente Pantanal. Né? Pantanal, por raio, né, por uma questão. Só que o que se percebe é que de 5 anos para cá, em função, né, da questão climática, né, da aumento de temperatura, a gente tem tido assim com muita frequência. Uma outra coisa que nós não estamos debatendo muito, e eu chamaria atenção, se você pegar o Mato Grosso há 40 anos, ele não tinha... as suas unidades urbanas ou de núcleos rurais urbanos tão expandido. Hoje em dia, com os aumentos dos assentamentos, com o aumento da reforma agrária, com a expansão da zona rural, nós levamos o povo para a zona rural e levou redes elétricas. Sim. Grande parte das nossas queimadas hoje acontece próximo ou por razões de redes elétricas. Ligado,
A gente percebe, tem qualquer lugar que você vá, tem aí instalação elétrica, né? E as pessoas, como você disse, uma série de motivos levou as pessoas a estar residindo mais, né, em lotes menores, né? Entendeu? Isso, sim. Então, o que acontece? Você, no passado recente, você tinha os seus ramais de distribuição de rede. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é muito mais. Sim. A quantidade de fogo que ocasionava no cerrado por advento de raio ou de tempestade ainda permanece muito semelhante. Sim. Só que agora, com o aumento das quantidades de estradas rurais, redes elétricas e tudo mais, isso tem aumentado também, entendeu? Sim, só que assim, para que a gente possa, né, principalmente para que a gente possa encaminhar esse assunto, né, eu acho que, apesar de estarmos no estado produtor, lidarmos com a produção, nós não podemos tirar o olho da conservação. Nós não podemos tirar o olho daquilo que a gente precisa fazer para dar longevidade ao nosso sistema. Você falou uma coisa aí, é certo, né? O Mato Grosso, o centro-oeste brasileiro, ele só é propício à produção agrícola porque é a Amazônia que mantém o grande fluxo de água nosso. Coberto de razão. Sim. Tudo aquilo que é gerado na Amazônia, ele tem um deslocamento para os Andes, não ultrapassa e volta, não é isso? Isso aí, certinho. Correto. Correto. Isso aí ocorre de fato. Os rios voadores. Os rios voadores. Se nós perdermos isso aí, Sim. a gente vai fazer com que a agricultura nossa tenha muito mais ambiente de secas. Então tem que ser visto isso. Não dá para a gente poder tirar o olho disso. Manter a nossa floresta em pé. Manter. Né? Para a gente continuar recebendo esse regime pluviométrico que é tão importante para a nossa produção. Exatamente. Né? E você quer ver uma coisa interessante? Sim. Enquanto gestor, a gente lida aqui na recuperação de alguns cursos d'água. Eu tenho assentamento em Campo Verde que a gente tem tido problema de água. E vou citar para você, Santo Antônio da Fartura. Sim. O problema do Santo Antônio da Fartura não é excepcionalmente um problema de política pública. Lá, por natureza, já é um ambiente que não é muito rico em água. Existem essas questões. Lá nós furamos alguns poços que deu seca. Uhum. Deu seca. Furou o poço, deu seca. Ah, tá jogando dinheiro fora. Não é que tá jogando dinheiro fora. Nós fizemos os levantamentos para poder saber aonde que potencialmente tinha água. Sim. Não deu certo. Furamos poços sem água, ok? Uhum. Só que se você olhar e analisar friamente, os nossos cursos d'água, ele tem perdido volume. Então nós temos que fazer um trabalho rapidamente de recuperação de nascente, recuperação de áreas lindeiras, as APPs. As áreas de próximas aos rios. As áreas próximas aos rios, os pontos de reservas que fazem imagem dos rios. Porque eu, na condição de fazer a minha atividade, não tenho dado bola para isso. Isso está errado. Nós temos que pensar na produção, principalmente nos assentamentos, mas nós não podemos perder a visão de manter principalmente os nossos cursos d'água produzindo água. Produzindo água, porque o que acontece? Vem o período da chuva, precisa reabastecer esses aquíferos, né? Sim. E para reabastecer esses aquíferos, você tem que ter floresta, tem que ter árvores fazendo sombreamento para que ela possa, a água infiltrar, senão ela evapora de novo. Sim. Né? Então, assim, quanto mais as áreas que são de exigência, vamos dizer assim, como você disse, as APPs, que é a área de preservação permanente, tem que manter, né? E a gente vê que às vezes não se mantém. Existem locais, como você disse, que é propício a não ter água mesmo, que tem essa condição, né? E aí, mas nas proximidades, se tiver um cuidado maior, você consegue fazer uma captação, fazer um bombeamento, né? O fato de você furar um poço artesiano e você não achar, furar um poço e não achar água, é bastante preocupante, né? Do ponto de vista ambiental, né? Significa que nós estamos acabando com essas áreas de reabastecimento, né? Que é tão importante para o agricultor, para todos, né? Eu tenho um estudo, né, ainda enquanto acadêmico, da relação da nossa taxa de infiltração com a taxa de escoamento. Então você tem um relevo, ok? Sim. Você tem um relevo, você recebe uma chuva. Qual que é o percentual, qual que é o volume de água que infiltra e qual é o volume de água que escorre? Ok? Sim. Então assim, as atividades agrícolas, pecuárias e tudo mais, quando mal manejado, ela faz com que o nosso ambiente tenha uma maior taxa de movimentação de água do que de infiltração. Isso está errado, isso é perigoso. Além de você proporcionar um ambiente erosivo, você reduz a capacidade que o solo tem de receber água, ok? Perde nutrientes também. E isso aí é algo que a gente debate muito pouco sobre isso. Sim. Muito pouco. Então essa relação entre infiltração e escoamento, ela tem que ser conhecida por mim, por você, pelos produtores rurais, pelos assentados, pelos pequenos, pelos grandes. Por todos. Porque eu não posso permitir que o deslocamento seja muito maior do que a infiltração. Com certeza. Do ponto de vista
assim, de mais tempo pensando em água, né? É um problema recorrente, né? A gente vê que você perde nutrientes do solo aí também nesse processo, né? E o assoreamento, né? Esse sedimento, essa terra que saiu ali, através da erosão, ela vai chegar aonde? Numa parte mais baixa do relevo. Local, né? E qual é esse local? O rio. Sim. Geralmente é o rio. Por isso que você vai no rio, geralmente, aí você vê aquelas banquisas de areia, você vê rios que no passado tinha muito peixe, hoje não tem, né? Então a questão ambiental é muito importante, né? E a gente entende o quanto que nós temos que falar mais sobre isso, para que as gerações futuras possam usufruir do que nós estamos usufruindo hoje, porque isso é o desenvolvimento sustentável. Né? É você harmonizar, né? Sim. Harmonizar o setor produtivo com o setor de conservação, né? Tinha uma pergunta aqui relacionada a como a sua profissão te ajuda como prefeito, né? Você já até falou, né? Então, assim, tá bem entendido isso? Não, eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro. Sim. Eu minimamente eu entendo dessas questões de obra, né? De pavimento, de construção, de nivelamento, de movimentação de solo. Então, assim, de alguma maneira... Ajuda muito. Pô, eu sou engenheiro, então, assim, quando a gente está lidando com obras, eu tenho minimamente condições técnicas de poder entender, de poder pensar aquilo ali. E a gente percebe que você gosta também, né? Sim, né? Percebo aí que você gosta dessa parte. Mas também. A profissão, ela não só a profissão, né? Eu lidei na produção, né? Sim. E também esse ambiente que eu no passado trabalhava da produção fez com que a gente criasse sistemas que eu utilizo muito bem na vida pública nesse momento. Sim. Lidar com pessoas, formar equipe, né? Formar equipes. Que é um desafio. Que é um grande desafio. Você construir plano de metas, você honrar compromissos, né? Você ter uma atenção muito mais para resolver problemas do que para gerar problemas, né? Superação de problemas. Tudo isso, dentro do ambiente gestor, a gente faz aí com bastante ênfase. Graças ao sistema de produção que eu trabalhava anteriormente e pela formação, né? Com certeza. Qual a importância da ferrovia, né, nessa logística aí para Campo Verde? Como que você vê essa importância? Lógico, a gente sabe que é muito importante, né? Mas como que você vê a ferrovia passando por aqui, né, ligando esses intermodais aí de transporte? Correto. O que isso vai agregar de valor, vamos dizer assim, para o nosso município, de talvez arrecadação, emprego? Antes de falar da ferrovia, é interessante a gente fazer uma fala pertinente a isso. Eu falei aí da questão da infraestrutura, né? Que é importante. Paralelo a essa questão à infraestrutura, quando você investe em infraestrutura, naturalmente você traz desenvolvimento econômico. Tá? Processos industriais, processo de agregação de valor, verticalização. Tudo isso atua diretamente no nosso desenvolvimento industrial. Tá? Inclusive, pela primeira vez, Campo Verde teve e tem um plano municipal de industrialização. Nesses 36 anos, nós nunca catalogamos, nós nunca inventariamos o nosso ambiente industrial. Agora tem. Vocês têm Temos. Campo Verde produz 700 mil toneladas de milho, nós produzimos 900 mil toneladas de soja, produzimos mais de 320 mil toneladas de algodão em caroço, produzimos 120 mil toneladas de algodão em pluma. Tudo isso nós temos devidamente catalogados para que você possa explorar. Isso chama Plano Municipal de Industrialização, que nesses 3 anos e 8 meses nós fizemos. E essa base desse plano é o que subsidia nós hoje e vai subsidiar no nosso crescimento industrial, de verticalização e de agregação de valor. Nós fizemos isso para ofertar por um empreendedor para o industriário. Até então não tinha. O que nós temos que lembrar é que eu, enquanto prefeito, tenho apenas 3 anos e 8 meses de mandato. Eu não tenho 8 anos de mandato e nem 4, eu tenho 3 anos. E nós construímos esse ambiente de informação, de portfólio, de matéria-prima para poder oferecer. Tem mudado a nossa realidade. Nesse momento, o que nós estamos prospectando nessa questão industrial de verticalização e de agregação de valor é algo que nós nunca tivemos em Campo Verde. O próximo prefeito de Campo Verde vai pegar um ambiente, totalmente diferente do que eu peguei, propício ao crescimento. Queira Deus que seja nós, para que a gente possa fazer esse novo ciclo político. Só que o novo prefeito, Marcos, vai pegar uma cidade com grandes incentivos fiscais, e vou citar para você qual agora, por exemplo, os incentivos que nós fizemos para o ambiente têxtil. Nós zeramos o FETAB da Pluma, aumentamos o incentivo do PRODEIC e reduzimos a taxa do FIDES. Isso é incentivo real
Não é teoria, Sim. não é papo de político. Isso é realidade. Teve que fazer mudança de lei? Todas, Total, né? Porque todas, pra você juntamente conceder, com o governo do estado. para você conceder Isso são incentivos reais, tá? É. Então nós mudamos o ambiente de incentivos, mudamos a questão da infraestrutura. Eu estou comentando para você que nesses 3 anos e meio nós fizemos tudo o que tinha que fazer para poder projetar um município diferenciado. Investimos na infraestrutura de modais, novo aeroporto, novas rodovias e agora a ferrovia. Nós vamos chegar na ferrovia, tá? Investimos na capacitação de mão de obra com o advento da Escola Técnica do Estado. Até então, nós queríamos processar produtos, nós queríamos empreender, nós queríamos verticalizar e industrializar, mas nós não tínhamos mão de obra. Só que aquilo virava só discurso político. Eu, enquanto gestor, eu fui olhar nas cidades que fizeram isso, o que elas corrigiram. E ali eu peguei aquilo e vim tratar. E nesses 3 anos e meio de governo, eu tratei daquilo que impedia Campo Verde de crescer. Tanto no processo de verticalização de produtos, agregação de valor e o processo industrial. Então agora sim, agora nós preparamos o município para poder superar qualquer dificuldade. E isso não é tema político, isso não é discurso de politiqueiro. Nós hoje, dentro do nosso programa de expansão, verticalização, agregação de valor e industrialização, nós teremos aí 2025, 2026, 2027, anos que nós nunca tivemos em Campo Verde. E aí eu desafio a população, provoco a população a estar preparadas para poder aproveitar todo esse boom. Receber esse Exatamente. Inclusive, eu vou usar muito esse corte desse programa aqui agora, porque sim. eu acho que nós falamos sim. muito bem. Vamos usar esse nós falamos muito bem e eu preciso desse corte rapidamente para poder rodar. Com certeza. Aí entra na questão da ferrovia que você falou, né? Uhum. Olha só, quem está nos ouvindo nesse momento, a ferrovia passará por Campo Verde como ela sempre foi idealizada. Ela trará grandes ganhos para Campo Verde. Ela saiu de Rondonópolis, está subindo Mato Grosso, passará por Campo Verde. E nós temos que aproveitar os benefícios da ferrovia, tanto do ponto de vista de operação, quanto de construção. O que nós perdemos? Que talvez é aí que as pessoas querem explorar politicamente, quer bater, quer falar, né? É que lá atrás tinha o terminal que era para ser feito lá próximo da 251. Uhum. Ok? E esse terminal, ele desceu para 070 e quis o destino que na 070 ele ficasse dentro de uma terra que é Dom Aquino. Mas não é por questão política. Não é por nada politicamente falando. É porque dentro do desenho do traçado da ferrovia, o ponto que a ferrovia cruza a rodovia é uma porção de terra de Dom Aquino. Mas isso não altera. O que é importante para nós em Campo Verde é que nós vamos ter um terminal a 60, a 65, a 68 quilômetros daqui. É isso que é importante para nós. Ah, mas o tributo, eu não posso construir um ambiente financeiro pensando em tributo. Como é que eu vou construir um ambiente financeiro pensando em tributar você? Claro que se isso aí vier seria bom. Só que as oportunidades secundárias, elas são muito maiores. Sim. Nós iremos receber em Campo Verde mais de 7 milhões de toneladas referenciadas aqui, que virá do Médio Norte. Que terá um 63 sem opção, vai vir pela 140. Então são 7 milhões de toneladas que Campo Verde receberá para o embarque. E nós vamos ter aqui opção de frete de retorno, nós vamos ter aqui opções de mão de obra, oferecer toda uma infraestrutura comercial que até então não tinha para receber isso aí. Nós já estamos recebendo já, sem terminal. Você imagina quando nós não precisar descer para Rondonópolis e embarcar aqui do ladinho de Campo Verde? Isso que eu ia falar, o fluxo nosso aqui é Rondonópolis, né? Para esse modal, né? Claro. Você acha que demora quanto tempo? Um ano. Um ano? É. Rapidão. Em 25 nós já estamos movimentando coisa ali. Por isso que foi trazido o terminal da 251 para cá. Porque é o seguinte, a empresa Rumo, ela não é uma empresa política. Sim. Não é o prefeito que vai lá e tarará. Não é. Ela precisou fazer renda. O custo dela de 15 bilhões iniciais passou a ser 20 bilhões de construção. Então ela tem que fazer renda. Para fazer renda, ela teve que antecipar o embarque em Campo Verde. Por isso que nós tiramos o terminal lá de cima e trouxe para 070. Se fosse deixar esse terminal lá em cima, ela só iria embarcar daqui mais um ano a partir desse que eu estou falando. Para fazer renda, teve que descer. E aí não é uma questão política. É uma questão de viabilidade. Só que nós não perdemos nada, muito pelo contrário. Eu prefiro sobre a 070 mesmo.
para os nossos produtores, para os nossos meios de transporte, para os nossos caminhoneiros, carreteiros, está tudo ali muito bom. Sim. Excelente. E bom. Campo Verde vai poder usufruir de tudo isso. Isso eu estou falando, Marco, do ponto de vista de operação logística, ok? Sim. Há uns 15 dias atrás, nós inauguramos aqui em Campo Verde um dos maiores unidades de empresa logística do Brasil, que é o Grupo Toniato. Você acha que ele escolheu nós aqui por quê? Porque o prefeito é flamenguista? Porque é amigo? Nada. Não! Ele escolheu nós aqui porque tem viabilidade. Isso já é uma demonstração clara disso aí. Só que, de maneira secundária, nós temos que estar preparados para poder aproveitar a construção da ferrovia. A nossa equipe está fazendo, inclusive, essa semana, uma conferência para a gente poder chamar a atenção dos comerciantes de Campo Verde que têm alguma afinidade comercial com aquilo que vai ser consumido lá. Quem vai vender madeira para aquele pessoal? Quem vai vender brita? Quem vai vender cimento? Quem vai vender ferragem? Quem vai vender mão de obra? Quem vai vender... Gerar um ambiente gigantesco. Exatamente. Então, quando a ferrovia chegar em Campo Verde para ser construída, nós temos que aproveitar comercialmente essas condições que ela vai nos dar de ser construída. Entende? Com certeza. Depois que passar a construção, aí nós vamos... Logístico. Os nossos... a formação de mão de obra sendo formada, né? Então, você percebe que as coisas têm que estar devidamente no seu lugar, né? De uma maneira racional. Fazer um planejamento, né? Como você já esboçou pra gente aí as coisas vão acontecendo. Lógico, com alinhamento político, com inovação. A gente viu aí que você está falando da questão industrial, é uma coisa que o pessoal fala bastante, né? No próximo mandato, quais empresas ainda estão por vir para Campo Verde? Você tem uma... Não é exatamente dessa maneira. Quais empresas estão por vir? Sim. Não existe a empresa A, a empresa B, diretamente. O que existe é um cenário que propicia esse ramo ou esse ramo. Certo. Tá? Por exemplo, nós passamos algum período do nosso mandato consolidando a questão têxtil. Ok? Nesses 3 anos e meio, nós consolidamos o município de Campo Verde como um grande polo têxtil do estado de Mato Grosso. Ponto. Ponto. Criamos políticas de incentivo, criamos política de mão de obra, criamos políticas regionais, política de formação de plano de industrialização. Então, a questão têxtil já está consolidada. Agora eu vou mudar de assunto. Vou passar para o combustível. Vou passar para a proteína animal. Vou passar para o hub logístico. A têxtil eu resolvi com 2 anos. Qualquer movimentação de verticalização ou industrialização que for ocorrer hoje no Mato Grosso, pode até ser que tenha um outro município que venha pleitear. Mas nós vamos ter isso em Campo Verde. Já consolidamos esse ambiente. Isso é algo que não se faz assim no estalar de dedo. Vou ligar para fulano. Não é assim. Não é assim. Tá? Então eu falei do têxtil, correto? Certo. Falei do têxtil. Hoje, nesse momento, eu digo para você, sem nenhum medo de errar, que um outro ramo industrial que chegará em Campo Verde é o de combustível. Etanol. De milho. De milho, principalmente. Tá? Então, essa atividade que nós não temos aqui, já, eu não tenho dúvida que nós teremos. Mas qual empresa vai vir? Não sei. Esses levantamentos estão chegando até elas. Sim. Ok? Nós temos 700 mil toneladas de milho aqui no município e num raio de 50 quilômetros nós subimos isso para 1 milhão e 100 toneladas. 1 milhão e 100 mil toneladas. O que abre o olho de qualquer empresa industrial de transformação, entendeu? Isso já existe no nosso plano municipal de industrialização. Nós vamos entregar isso, ok? Legal. Então, o próximo ramo de atividade industrial será combustível, tá? Uma outra coisa que também não vai ter como correr disso é o processamento das nossas de caroço, onde você transforma soja em óleo, caroço de algodão em óleo, aquele produto vira farelo ou vira torta e aí você faz com que o seu produto de matéria-prima possa ser transformado em um produto agregado, de valor agregado. Processo industrial. Entendeu? Então, a sua pergunta aí, quais são as empresas, né? Eu diria para você o seguinte, a gente tende a crescer o ramo têxtil, já somos consolidados, graças aos trabalhos que foi feito nessa gestão. E agora, a questão do combustível, da oleaginosa ou então do caroço de algodão e a questão logística. Nós temos aí 4 bons assuntos a prospectar.
que nós já temos produção primária e agora vamos verticalizar. A grande questão é essa, né? A produção primária, ela gera uma receita, ela gera... Sim. Mas o que tange para a área urbana é a industrialização, né? Se a gente puder transformar essa nossa matéria-prima em bens, né, de consumo, claro. É receita para o município, é geração de emprego, renda, né? Perfeitamente. Essa leitura é a leitura básica da coisa. Qualquer pessoa que entende divisão mínima sabe disso. Sabe que precisa e você tem que fazer. Sim. Agora, você precisa arrumar a casa para que isso aconteça. Aí que tá. Por exemplo, aqui, eu não citei nesses 4 itens a questão do biodiesel. Sim. Eu não citei nesses 4 itens a questão da proteína animal. Que é, né, um subproduto ali que pode ser utilizado em grande escala. Hoje aqui em Campo Verde nós estamos saindo de 300 unidades abatidas de suíno para 1.000. Entendeu? É um processamento industrial, né? Cortes, né? Igualmente o biodiesel, a indústria dos ovos, da tecnologia, da prestação de serviço, do hortifruti. Então, assim, talvez, Marcos, assim, ó, se eu trouxer para você e trouxer para os munícipes hoje o nosso portfólio industrial, você vai ver que é gigantesco. Sim. Gigantesco. Do pequeno ao médio ao grande. Campo Verde tem sim uma agregação industrial muito boa. Só que quando a gente olha para aquele espaço que há de ser construído, também é muito grande. Hoje, 54% do nosso PIB ele vem do agro e apenas 11% é do processo industrial. Então você percebe o quanto que nós temos ainda de industrializar, de processar, de agregar valor. E aí nós vamos atrás disso. Só que não de qualquer maneira. Não dessas maneiras que é dita aí. Não. Entendeu? É como eu falei, eu tenho 3 anos e meio de mandato, 1 sobre regime de pandemia. Se você for olhar, eu atuei nessa área 2 anos e meio somente, né? Sim, com certeza. Nós já estamos com o horário aí chegando, mas a gente precisa conversar mais um pouco mais. Eu tô tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu também tô tranquilo, podemos, né? Fica tranquilo. Beleza, então. Qual que é a receita para ser um bom gestor? Você já falou isso aqui para nós, né? Caramba, a receita, ó. Eu penso assim, ó, nós temos que enquanto gestor, a nossa presença nas mais variadas áreas ela é de fundamental importância. É você ter condição de enxergar o que está sendo feito. Isso é algo que faz diferença. Existia um modelo de gestor. Aquele gestor que só representava, aquele gestor que só fazia política. Aquele modelo de gestor, ele caiu por terra. O gestor hoje ele tem que estar presente nas ações do município. Ele tem que estar presente na planilha de custo, ele tem que estar presente na obra, ele tem que estar presente na escola, ele tem que estar presente nos setores. Então, aquele gestor que se distanciava do ambiente de produção política não dá mais. Tem que pôr a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa. Tá lá, tem que tirar a bunda da cadeira. Porque antigamente tinha isso. Por exemplo, a gente pegava lá o fulano de tal, elegia ele prefeito. Ele era gestor da cidade. Ele não entendia de uma peça orçamentária, ele não entendia de plano industrial, ele não entendia de confecção de convênio, ele não sabia nada de questão jurídica, ele não sabia encaminhamento administrativo. Só que ele era o prefeito. Então, para que servia ele? Um agente representativo. Quando ia abrir as feiras de exposição, ele ia lá na arena. Quando ia ter reunião com o governador, ele ia lá. Quando chegava alguém no dia 7 de setembro... Era o chefe de Estado. Cara, hoje em dia, essa pessoa, esse modelo de gestor passou. Então, a receita para você ser um bom gestor é estar presente nos setores, é você estar presente na sua peça orçamentária, na sua obra, na sua planilha, junto aos seus executivos, junto aos seus gestores, poder despachar, não abrir mão de poder saber. Isso é um sucesso de um gestor. Outra questão, eu diria, é você ter a condição de poder distinguir as coisas, né? Sim, porque ter noção, né, de distinção, né? E também buscar... de certa forma ali o aprendizado, né? Quando alguma coisa foge um pouco à regra, você vai lá e estuda sobre aquele assunto, busca essa informação, se cerca de pessoas que entendem para te ajudar, né? Acho que esse é um fato importante, hein? O mundo político, ele reservava para nós uma rotina da qual não é muito interessante. Por exemplo, o seguinte, ó, tem aquela frase bem assim, você tem que trazer para governar aquelas pessoas que te ajudaram a chegar. Em tese, isso não está errado. Ok? Em tese, isso não está errado. Só que nós temos que saber também que nós, enquanto gestão, nós temos que produzir. Nós temos que entregar. Resultado. Nós temos que ter resultado. Se você consegue trazer homens e mulheres para fazer gestão que te entrega e que você relaciona politicamente, excelente.
Mas quando isso não ocorre, eu não posso abrir mão do resultado em detrimento da política. Sim. Entendeu? Então... só por companheirismo. Não pode. Você tá fadado ao fracasso. Aí, Você tá... Então, o que acontece assim? Ó, no final do dia, nós temos que ter entrega. Tem uma que nós falamos muito pouco, que é a eficiência. Eficiência. Aí também está o grande sucesso da gestão pública. Eficiência. Você, quando é eficiente, em todas as áreas, tá? As coisas mudam. O gestor, ele vai ser bem sucedido ou mal sucedido se ele for eficiente ou não. E eu não estou dizendo eficácia não, viu? E nem efetividade, tem diferença, tá? Eficiência é uma coisa, efetividade é outra e eficácia é outra. Tá? Eu posso construir uma obra e você, enquanto gestor, pode construí-la também. Só que eu posso gastar menos que você e construir igual. Eu fui mais eficiente. Você foi mais eficiente. Tá? Eu posso construir uma obra em 1 ano. E você também pode construir a mesma obra em 2 anos. Quer dizer, nós chegamos no final de um ciclo e construímos as mesmas obras. Só que eu fui mais rápido. Então, a questão da eficiência, que no passado recente os gestores não cobravam, tem que ser cobrado. Qualidade de obra, qualidade de programa, qualidade de ação. Tem que ser cobrado. Você está lidando com dinheiro público, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade de Exatamente. entregar algo duradouro para a população, aquilo que fique... Né, que seja bem feito, né? Que seja bem feito. Um asfalto de qualidade, né? É claro que tudo isso tem um equilíbrio financeiro, tá? Sim. Você não pode... Você tem que ter a dotação orçamentária. Eu tenho um copo, tenho outro copo, né? É claro que esse copo aqui de porcelana suíça, você não vai comprar, logicamente. Aquilo ali pode ser substituído por um copo comum. Ok? Então, assim, só que aí você vai numa escola, você pode pôr um porcelanato ou você pode fazer aquele piso de cimento queimado. Qual que você vai pôr? Porcelanato, vai. Sim. Ah, mas o piso queimado... Não. É uma escola. Entende? Então, é aí que você faz essa distinção, né? Obras de qualidade. É claro que tem um equilíbrio do gasto público. Sim. Você não pode colocar ali um porcelanato com bordas de ouro e tudo mais, mas um porcelanato em que remete a uma boa limpeza, a longevidade do ambiente, a um ambiente de estudo muito bom. Sim. Beleza. E isso serve para o hospital, isso serve para o laboratório, para a cozinha piloto, para a sala de aula, para o nível de pavimento que você faz. A gente só faz CBUQ nas avenidas. A gente poderia fazer um TSD. É a metade do preço, mas não tem qualidade. E quando você olha o custo-benefício, aí você mata a charada. Isso é ação gestora, né? Aí é eficiência. Eficiência. Legal. Alexandre, você consegue expressar assim, como que você vê Campo Verde daqui 10 anos? Você tem uma visão para Campo Verde daqui 10 anos? Olha, mais ou menos. Estou falando assim, vamos colocar assim, como que você vê Campo Verde no futuro? Você consegue expressar? Eu até penso o seguinte, ó, do ponto de vista político, administrativo, 10 anos é até muito pouco, sabe? Sim, sim. Muito pouco, assim. 10 anos, já estou enxergando Campo Verde 10 anos aqui. Já estamos com o pé nos 10 anos. É que é uma cidade jovem, né? Mas assim, ó, o que eu enxergo, né? Nós temos que manter essa condição de sermos uma cidade desenvolvida. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Eu posso crescer um bairro sem desenvolver. Eu posso desenvolver um bairro, né? Sim. Então, nós temos que desenvolver. Mas eu vejo Campo Verde com uma terra de grandes oportunidades, que irá aproveitar essa integração de modais feita agora em 24 e vai ser aproveitada por esses 10, 15 anos futuro, tá? Uma terra de oportunidades, de grandes alinhamentos industriais e processamentos e verticalização, aonde os empreendedores, os investidores poderão ocupar esse espaço que existe hoje, porque senão ele será preenchido por outras pessoas. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, eu enxergo isso. É a chegada da ferrovia, é as integrações de modais, rodoviário, aeroportuário, é a construção de um ambiente propício de mão de obra e incentivo. Então, quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento e quer empreender, industrializar e processar agregação de valor, chega em Campo Verde agora. Hoje, a nossa equipe do desenvolvimento econômico ele oferece um portfólio de iniciativas lucrativas. Pronto. Sobre a questão de cidade, o que eu vejo é uma cidade que irá nos apresentar nos próximos 10, 20 anos aí, com uma boa modelagem de educação, com um bom aparato de saúde e que vai fazer com que a gente tenha orgulho de poder ser um cidadão campoverdense. Os nossos problemas, os nossos gargalos, eles haverão de ser resolvidos, como, por exemplo, mobilidade urbana.
um dos grandes desafios futuro nosso será a mobilidade urbana. Por quê? Porque agora nós estamos recebendo pessoas da 163, pessoas da 070, nosso município tem crescido muito forte e vai atrapalhar a mobilidade. A 140 tem colocado aí, o quê? 2.000 carretas, acho que. Exatamente, 2.000. Por dia? Por dia. Por dia, Por dia. É um negócio que não existia. Mas isso é um problema bom. Bom, ótimo. Entendeu? Nós vamos ter que desenvolver políticas públicas pensando no nosso crescimento. Sim. Eu sempre comento, Marco, olha só, 2018, 19 e 20, o nosso PIB era em torno de 3 bilhões. 21, 22 e 23, nós subimos para mais de 6 bilhões. Dobrou. Isso é reflexo de crescimento. Isso é reflexo de crescimento. Só que é um crescimento no ambiente primário. Sim. É um ambiente num crescimento de produção, não é de industrialização. Então, nós estamos produzindo muita soja, muito ovo, muito milho, muito algodão, muita tecnologia, muita carne. Só que nós temos que fazer com que isso processe, sabe? E quando eu falo de questão de produção e industrialização, eu não posso deixar de lembrar do nosso comércio, que tem sido um dos grandes pilares econômicos nossos, tá? O comércio de Campo Verde hoje, ele tem o seu valor. O comércio de Campo Verde hoje, ele deve e tem que ser valorizado tanto quanto a nossa produção agrícola, quanto o nosso processamento industrial. Hoje, o comércio, ele é responsável por grande geração de empregos, por qualidade de emprego, sim, pela riqueza produzida no município, entende? Então, nós temos que fazer jus a isso, sabe? Reconhecer o quanto que o comércio ele tem participado no desenvolvimento da nossa cidade. Muito bom. Estamos aqui num cruzamento bom, né? A nossa cidade, no entroncamento aí 070, 140. É isso aí. E a coisa está acontecendo, né? Isso aí. Coisa boa. Numa situação hipotética, assim, o cara que está lá em outro estado, né, que está nos assistindo, o vídeo vai rodar bastante aí, se Deus quiser, e ele quer vir para o Mato Grosso, né? Nessa situação hipotética. O que você diria para ele, para convencer ele a vir a Campo Verde? Para esse indivíduo que... Porque nós todos viemos, né, de outras regiões para cá, né? Eu sou paranaense. Então, assim, às vezes, nesse momento, tem pessoas querendo vir para o Mato Grosso, né? Eu, particularmente, tinha um sonho de vir para o Mato Grosso, morar aqui, se estabelecer aqui. E, graças a Deus, eu vim e as coisas aconteceram, né? Então, para esse indivíduo que está lá, imaginando, nossa, eu vou para o Mato Grosso, mas qual cidade eu devo optar aí? O que você diria para ele, para convencê-lo a vir para cá? Olha... Era interessante que a gente soubesse quem que é que vai vir, né? Mas assim, de uma maneira geral, quero crer que esses que virão, ele traz consigo aí a vontade de crescer, de empreender, né? Campo Verde é uma cidade de várias oportunidades. Há exemplo de outra cidade no estado de Mato Grosso que tem a vocação agrícola, né? Nós temos a vocação da produção agropecuária. Eu diria que existem as possibilidades. Até hoje, raras as vezes que eu me deparei com alguém que teve algum fracasso, sabe? Alguém que se frustrou com a vinda para cá. Todas as vezes a gente se depara com a esmagadora maioria que foi bem sucedido, tanto aqui quanto em outros lugares do estado de Mato Grosso. Nós temos um processo de produção consolidado, nós estamos num dos melhores lugares do mundo na condição edafoclimática, sabe? Por que nós produzimos algodão aqui? Você acha que é por mero acaso da coincidência? Não. É porque aqui nós temos um regime pluviométrico bem definido, é porque aqui nós temos taxa de luminosidade que em lugar nenhum do Brasil tem, é porque aqui nós temos uma amplitude térmica compatível com o que a cultura do algodão exige. Então essas questões não ocorrem em qualquer lugar do mundo, ocorre aqui. Então nós somos sim uma terra de oportunidades e temos apenas 36 anos. Todo município, Marcos e ouvinte, todos os municípios, ele tem uma marcha de crescimento. Em que cresce mais, em que cresce menos. Aconteceu assim com Rondonópolis, com Sinop, com Sorriso, com Primavera, com Lucas, entende? Já aconteceu. Já aconteceu. E agora está acontecendo conosco, entende? Não tem essa rivalidade que perde isso, perde aquilo. Não. O momento agora é de Campo Verde. Esse é o nosso momento. Eu não tenho dúvida que isso faz com que a gente se entusiasme com a nossa região. Sim. Eu não suporto ver alguém falar mal da nossa cidade. Sim. O cara, quando começa a falar mal da nossa cidade, eu peço para ele procurar a cidade que ele quer ir, se não tá. Porque aqui é uma terra de oportunidades, onde a gente oferece para as famílias tudo aquilo que precisa. Então, nós somos muito privilegiados por isso. Então, respondendo a sua pergunta, né? Assim, o que eu falaria para essa pessoa
que o Mato Grosso é terra de oportunidades, Campo Verde também. Se você quiser vir para cá para trabalhar, para empreender, para criar seus filhos, para aproveitar as oportunidades, não tenho dúvida que você acertará. Crescer junto com a cidade. Crescer, né? Junto com a cidade. Quando eu vim para Mato Grosso, eu e minha esposa, a gente veio com esse intuito e graças a Deus, né? A gente chegou a Campo Verde tem 10 anos. Eu fui a Nova Brasilândia primeiro e depois para cá, né? Com o intuito de crescer, e a gente cresce aqui no Mato Grosso com a cidade. A oportunidade, né? Nós temos várias oportunidades. Então você que está nos assistindo aí, pode vir para Campo Verde, se for para trabalhar, para gerar emprego, renda, estamos aqui. Isso aí, estamos de braço. Tem aquelas pessoas que nos procuram também. Sim. Ó, eu vou falar uma coisa para você aqui que talvez a gente, né? Eu creio que eu vou ser bem interpretado. Eu fui procurado uma vez por uma família em que ela falou assim, olha, eu quero ir para Campo Verde. Aí eu falei, você quer ir? Você gostou da cidade? Ela falou, não é que eu gostei da cidade. É porque lá tem um tratamento que o meu filho precisa. Então assim, ó, essa criança, essa família nos procurou porque ela queria oferecer para a família dela aquilo que ela não tinha na cidade dela, entendeu? Só que a família vivia em torno dessa criança. Eu não vejo nenhum problema, tá certa ela. Sim. O que é que trouxe ela aqui? Foi a iniciativa comercial? Não. Foi o empreendedorismo? Não. Foi crescer junto com a cidade? Não. Foi simplesmente o fato de nós oportunizar a ela aquilo que ela não tinha para a criança dela na cidade que ela estava. Cada necessidade, né, a pessoa vai avaliando, né, aquilo que a cidade pode oferecer. Alexandre, chegou uma pergunta aqui da nossa produção, né, que talvez tenha passado desapercebido. Programa para os pequenos produtores, né? Quais são os programas que a sua gestão tem efetivado aí para os pequenos produtores? A gente tem bastante assentamentos aqui na região, né? E aí, se você puder falar um pouquinho para a gente desses programas. Tá bom. Em tempo. E detalhe, eu vou falar desse programa que eu vou falar da ampliação dele, viu? Campo Verde é um município que tem 7 assentamentos, núcleos rurais, né? Assim, eu vou tentar, vou ousadamente tentar citar aqui, né? 28, Paulo Freire, 4, 14, Capim Branco, Taperinha, Dom Osório, Santo Antônio da Fartura. Eu já cheguei a 8 já. Já deu. Tem mais. Tem mais. Não sei se tem mais. Mas beleza, né? Você sabe. Percebe que, né? Sim, é bastante. Então, entre áreas assentadas, Banco da Terra, Reforma Agrária, núcleos urbanos, agrovila, tudo mais. Não vou distinguir, só quero dizer que existem essas, né? E ali são pequenos produtores que... Esse ano que passou, nós fizemos, Marco, um programa chamado Porteira Adentro. O que esse programa consiste? A municipalidade ela leva para os pequenos produtores algumas questões ligadas ao aterramento de curral, acesso, represa, né, limpeza de tanque, pequenas estradas, para que a gente possa fazer com que aquilo estabeleça para ele um novo ambiente de criação, sabe? De poder fazer com facilitar que facilitar manejo, a sua atividade. Produção. Exatamente. Chama-se Porteira Adentro. Nós vamos ampliar esse programa. Nós colocamos no orçamento um certo valor e agora nós vamos colocar mais. Então a gente leva para aquela região. Hoje nós vamos lá para o 14, estou dando um exemplo, tá? Sim. Nós vamos lá para o 14, nós já vamos cadastrados. Esse aqui vai aterrar um curral, esse aqui vai fazer um acesso, furar um tanque, limpar um poço, fazer uma represa, entendeu? Então isso a gente utiliza a estrutura de maquinário nosso para poder fazer isso. De grande importância para o pequeno, porque exatamente. Ele tem uma dificuldade grande de ter uma pá carregadeira, de ter um caminhão, de fazer um cascaramento de estrada, né? É um negócio muito bom, né? Já existe, tá? Nós vamos ampliar. Já existe. Nós temos um programa de assistência técnica que eu confesso para você que ele não andou como eu gostaria. Não tenho problema nenhum de falar nisso. Sim. Tá? Então a gente deve ampliar esse atendimento técnico. Também é para os pequenos. Nós tivemos alguns muito bem sucedidos, como por exemplo, melhoramento genético. Fizemos um trabalho em que nós conseguimos fazer com que a gente tivesse um melhoramento genético da produção de gado, de leite. Funcionou muito bem. E nós vamos ampliar isso também. E o atendimento técnico para a produção, principalmente de hortifruti, tá? Então, eu falei do que está sendo feito e do que nós vamos fazer. Eu penso que a gente deve continuar levando a infraestrutura para esses locais. Você pensa que não, mas pavimentação asfáltica no 14, no Dom Osório, no Santo Antônio, isso aí beneficia diretamente, sabe quem? O pequeno produtor. Para a logística dele, para levar os animais. Imagina uma estrada
de terra, buracada, né? Você vai abater o animal, vai vender, né? Entendeu? Dificuldade, atoleiro, né? Aí você fala, mas você levou até o núcleo urbano. Beleza. Se você teria que andar 30 km de chão, você vai andar somente 10? Se você ia andar... Né? Entende? Querendo ou não, beneficia, né? Sim. E eu acho que de uma maneira muito assim, ampla, né? Eu sei que a gente tem sofrido muito com a escassez de águas em alguns lugares. Eu até diria que não é que nós temos sofrido muito com a escassez de água. Nós temos sofrido muito com a transferência de novas famílias para aquelas localidades. Está acontecendo vamos dizer assim, um redesenho, né, das pequenas propriedades, principalmente as que estão mais próximas de Campo Verde. Eu tenho acompanhado isso de perto. Entendeu? O que acontece? Loteamentos menores, né? E aí vai gerando demanda, né? Gerando demanda. E aí o poder público tem que se virar nos 30 ali para chegar a atender essa população. Isso também ocorre. Assim, ó, eu fui tentar fazer um diagnóstico na questão da água, tá? Uhum. Aí eu fui fazer um estudo profundo daquele que realmente tem uma reclamação inerente ao seu sistema de produção e aquele que tem uma reclamação inerente à possibilidade dele ter ido morar no assentamento. E fiz essa filtragem. Nós encontramos, sim, pessoas que já estão produzindo há bastante tempo que está sem água. Uhum. Mas a grande maioria das pessoas que nós encontramos sem águas são aquelas que decidiram comprar um pedacinho de área daquele e fazer uma casinha lá. Que nós não sabíamos sequer que ela estava lá. Né? Então, eu acho que essa questão de você universalizar alguns serviços públicos, como a questão da água, também é um desafio, entendeu? E quando você fala do pequeno produtor, eu falei do porteiro adentro, eu falei da assistência técnica, do melhoramento, né? Sim. E dá essas condições assim de você entender a vocação. Então, nós temos diversos outros assentamentos, núcleos rurais, que já têm a sua vocação definida. Já tá. Aí, eu, enquanto poder público, eu já sei o que eu vou propor. Sim. O que eu vou fazer? Onde nós vamos mexer? Legal. Bom, tem que ter, né? Partindo para finalização, acho que ficou bem esclarecido aí bastante coisa. Se você quiser falar mais alguma coisa que talvez tenha passado aqui, a gente não abordou. Não, a gente está aqui para poder responder. Falando de tudo um pouco, estamos sempre à disposição. Campo Verde é uma área que me acolheu, uma terra que me acolheu, né? Louvo a Deus por isso. Estamos retribuindo, enquanto agente público, tudo isso que o município deu a mim, a minha família, né? Eu faço questão de falar isso porque aqui eu cheguei ainda muito novo, né? Construí minha família, construí toda a minha questão profissional, os relacionamentos que nós temos estão aqui, e isso faz com que a gente enraize aqui. Eu sou daqui. Nós somos daqui. Então nós temos um sentimento de pertencimento e queremos o bem para o nosso município. Por isso que muitas vezes a gente não acha bom quando fala mal do nosso município. Sim. Não, ninguém acha bem. Com certeza. E aí, o que eu diria assim, Marcos? Essa gratidão que eu tenho pelo nosso município é o que nos faz ter esse espírito de missão nesse momento enquanto agente público. Logicamente que tudo passa, já eu irei sair da minha área pública, voltarei para minhas atividades, como engenheiro agrônomo, como consultor, como produtor rural, e fazer com que novas pessoas venham fazer gestão pública. E vai seguir um modelo que a gente tem colocado, quero crer que aquilo que a gente tem feito irá fazer, servirá também para que a gente continue, né? Então essa é a mensagem principal. E rogar a Deus pelas nossas famílias, todo o município de Campo Verde que tem produzido muito, que tem criado seus filhos, que tem feito a sua parte como cidadão. Né? E eles que são responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa fama da cidade, por tudo que a cidade é. O mais importante de Campo Verde é o cidadão de Campo Verde. O mais importante do nosso município são as pessoas que aqui moram. Né? As outras questões, elas são importantes, mas o mais importante são as pessoas. Não existia cidade se não tivesse o cidadão. Então, nós temos que trazer muita atenção para esse povo. Né? Isso aí, Alexandre. Muito obrigado pela tua presença aqui. A gente sabe que você está no momento político aí, né? Trabalhando bastante e conversando com a população. Você dispôs tempo aí, dar essa colher de chá pra gente. A gente fica muito agradecido por você passar esse momento aqui, bater um papo, falar um pouco de você, como a gente fez agora. E agradeço aí imensamente você, sua equipe, que fez toda a agenda para que a gente pudesse falar um pouquinho aí nesse momento. Tá? E dar essa colher de chá para nós aí que está começando, né? Com essa dificuldade, a gente está aprendendo também, né? Sim. Mas aquela história, né? O exemplo, ele ajuda bastante, mas a atitude transforma. Né? A gente tá aqui para tentar fazer um Campo Verde melhor, ser um cidadão que contribui para o crescimento dessa cidade. Então a gente resolveu inovar aí, trazendo um podcast, né? Tentar trabalhar nessa linha, para estar falando com pessoas que entendem do assunto, né? A gente fez uns vídeos anteriores falando, vamos falar com quem entende do assunto, né? E você trouxe para nós aqui informações muito importantes para o setor, né? E para o momento que Campo Verde está vivendo. Legal. Tá? Muito obrigado. A gente agradece, Marcos, a você, a todo o seu time, né? Bela iniciativa, certamente o programa Agro Verde ele irá crescer muito, trazer informações, né? Eu diria que esse tipo de bate-papo ele gera um conteúdo informativo muito bom, né? Por isso que eu faço questão de muitas vezes assim verbalizar aquilo que é de uma maneira muito correta, tecnicamente bem direcionada, para que ao invés de você levar facilidade de entendimento, você leve mais desentendimento, né? Sim. Então parabéns pelo formato, pela essa maneira moderna. Estarei sempre à disposição para alguma outra pauta, algum outro assunto que se fizer necessário, tanto na área política como na área técnica também, né? Sim. Por ser participante desse movimento de produção que Campo Verde tem. Quero crer que de repente, em um segundo episódio, nós podemos falar mais do processo de verticalização dos nossos produtos têxteis.
Nós temos muita coisa a falar sobre isso. Faço questão de vir aqui, falar da transformação da nossa pluma em fio, do fio em tecido. E eu de repente, segurei um pouco isso aqui para poder, num segundo momento, a gente poder aprofundar nisso, que certamente é algo de informação de cunho, né, de publicidade, né? E isso aí é necessário que a população saiba. Alexandre, encerrando aqui então, queria te deixar um presente, né? Um presente singelo, simples, né? Um boné aí da nossa marca, Boiadeiro Sem Boiada. Pronto. Nós temos uma marca de boné, camiseta, e a gente quer deixar esse presente aí para você. Beleza. Agradecer o pessoal aqui da Pixel, né? Que é os estúdios aí do Douglas, que tá abrindo esse espaço, a gente tá numa parceria junto. Ele deixou também esses copinhos aqui para você, para trazer aqui, ó, que legal. Já levar esse copinho aqui para casa de presente também, 2 copinhos. Você pode levar um para esposa, tá? É um presente singelo aí para você utilizar. Muito obrigado, agradeço. Valeu, obrigado.